Mas é muito interessante que você saiba qual é o tipo de projeto que você está fazendo, porque você vai conseguir entender melhor quais são os possíveis processos construtivos. Se você não me conhece ainda, eu sou Carol Demarque, designer em cartonagem, e seja muito bem-vinda ao projeto Amora 30 em 5, um projeto onde nós conversamos sobre os atalhos, sobre os obstáculos, para você produzir peças em cartonagem, utilizando apenas 30 minutos, e em 5 dias ter a sua peça totalmente pronta, sempre às 7h07 da manhã. O tema da live de hoje é tipos de projeto. Quais os tipos de projeto que existem na cartonagem. E antes de começar, gostaria muito que você me ajudasse compartilhando essa live com uma amiga que você saiba que gosta desse conteúdo e a gente poder espalhar muito amor para todo esse mundo lindo e mostrar a cartonagem para muito mais pessoas. Aí vamos lá. Por que você precisa saber qual é a necessidade de você saber para que serve qual é o modelo do projeto? A maioria de vocês apenas gosta da peça e começa a fazer. Só isso. Mas é muito interessante que você saiba qual é o tipo de projeto que você está fazendo, porque você vai conseguir entender melhor quais são os possíveis processos construtivos que são possíveis dentro da cartonagem. E na hora que você entende o que é cada projeto, facilita você no quê? Você vai pensar em alguma coisa, e aí você vai pensar na utilidade dela, e automaticamente você já vai começar a pensar no qual dos processos construtivos vai ser mais fácil e vai ficar melhor para você utilizar aquela peça, entendeu? Para você construir aquela peça que você quer. Então, por isso que é importante que você saiba quais são os modelos de peças que podem ser feitas na cartonagem, porque aí você consegue criar e atender às necessidades daquilo que você queira fazer. Por quê? O meu objetivo é sempre te ensinar a cartonagem para que você consiga usá-la no seu dia a dia, para fazer parte do seu dia a dia. Muita gente acha que a cartonagem é uma peça que deve ser feita ficar lá na prateleira, né, de enfeite, num nicho de enfeite, ou num canto da sala com fotos, uma caixa com fotos. Mas não, eu construo peças para que elas sejam utilizadas no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho a minha agenda, eu tenho meu porta-Kindle, eu tenho o gaveteiro que eu uso no meu mini escritório ali na sala, né, com o meu material, eu tenho, deixa eu ver o que mais que eu uso no meu dia a dia, tenho meu organizador de maquiagem, tenho a minha maleta de bijuteria, eu tenho a maleta de fotos, então são coisas que eles estão na minha casa decorando, mas eles também são peças que são utilizáveis, eu estou usando elas. Então não é só para ficar ali de enfeite, é para você colocar em uso mesmo. Você está utilizando a peça no seu dia a dia. Bom dia, Vanessa! Tudo bem? Você está igual a mim, com os olhos inchados? Hoje eu não sei o que aconteceu aqui em São Bernardo, tá calor. Eu achei que ia estar frio, sabe? Aí eu coloquei calça, coloquei a blusa de frio, aí eu entrei aqui, já tirei a blusa e já tá ficando com calor, daqui a pouco eu tiro o tênis também. Aí eu tô um pouquinho sonolenta hoje, né? Então vocês vão perdoar, né? E no YouTube eu estou sem cabeça. Eu tô sem cabeça, vamos arrumar essa cama? Cama bonitinha. Ah, ficou mais melhor, né? Então não custa nada dar uma arrumadinha. Então, por isso que é importante, voltando ao nosso assunto, né? Por isso que é importante que você saiba quais são os processos construtivos dentro da cartonagem. Eles são bem simples, é a caixa livre, a caixa de encaixe, a caixa de sapato,
as forrações e as caixas com aba. Esses são os principais modelos tipos de processos construtivos que existem dentro da cartonagem. Então, são esses 1, 2, 3, 4, 5. São esses 5 que com eles você constrói, você sabendo qual é a regrinha de cada um deles, você consegue construir qualquer peça de cartonagem, entendeu? Você consegue construir com facilidade. Essa é a principal dica que eu queria falar para vocês. Prestem atenção no modelo, né? Presta atenção no estilo, presta atenção em como a peça é feita, como a peça está pronta, que ela estando pronta, você consegue descobrir qual foi o processo construtivo utilizado nela, e aí você consegue ou reproduzir, ou ter uma ideia em cima da ideia da peça que você vê pronta, ou se você precisar criar uma peça do nada, você vai entender como é o processo construtivo. Aí agora eu vou te dar alguns exemplos de como você vai conseguir identificar quais são os processos construtivos. Então, vamos lá. O primeiro é a mais básica de todas, que é a caixa livro, que é essa aqui. Por que ela é chamada de caixa livre? Porque ela é parecida com o livro, né? Então, se você colocar assim, ó, na verdade, ela é assim, né? A caixa livre é desse jeito. Inicialmente, as primeiras caixas que eu vi, Carolina, vi, não estou dizendo que isso seja verdade, mas as primeiras caixas que eu vi, elas realmente eram para imitar livros. A gente construía ela para imitar livro. Por quê? Porque dentro colocava cadernos, livros de scrapbook, sabe? Cadernos costurados à mão de scrap. Então, você guardava ele aqui dentro com as fotos, fechadinho. Então, ele ainda ficava aparecendo um livrinho. E aí, você colocava na prateleira, assim, de pé. Igual tá nos meus livros aqui em cima, tá vendo? Igual tá um do ladinho do outro, a gente colocava ele desse jeito. Então, esse é o modelo construtivo de caixa livre. Você pode fazer ela com 1 centímetro de espessura, que nem tá aqui essa minha. Você pode fazer ela menor. Deixa eu ver se eu tenho menor. Tem essa aqui, ó, que tá só com meio centímetro, tá vendo? Ó, aqui, ó. Tem essa aqui que tá só com meio centímetro, ela é mais fininha, ó, tá vendo? Então, ela pode ser com 1 centímetro de aba, ela pode ser com meio centímetro de aba, ou até ela pode ser bem rente, não ter aba nenhuma. Acho que não tem nenhuma sem aba nenhuma aqui. É muito difícil fazer ela sem... Aqui. Não, essa aqui também tá com meio. Eu não tenho nenhuma sem nenhum tipo de aba, sabe? Que fica rente aqui. Tenho aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A aba dela é reta, ó. Tá bem retinha, tá? Aí, quais são as diferenças? Geralmente, eu faço ela reta quando eu quero fazer um fechamento também, como é o caso da maleta. Deixa eu ver mais aqui, ela é uma peça grande. Geralmente, eu faço assim, com meio centímetro, em peças que eu não vou colocar nada. Como assim você não vai colocar nada, Carol? É uma peça mais simples, eu não vou pôr cantoneira, não vou pôr pezinho, ou que nem assim, vai fazer uma malinha. Então, aí eu coloco meio centímetro. Agora, quando eu quero uma peça mais elaborada, que eu vou pôr cantoneira, que eu vou pôr pezinho, sabe? Que nem assim, uma caixa de bijuteria, que vai ficar uma peça decorativa.
Aí eu pego e faço com 1 centímetro assim de borda. Por quê? Pensa comigo. Aqui, se eu fizer com 1 centímetro, conforme a pessoa for usando, isso aqui vai batendo. E aí ele vai entortando, né? Vai ficando quebradiço. Aí não é legal, porque a peça não vai durar tanto tempo, entendeu? Aí o que eu faço? Eu faço ela com meio centímetro, não faço ela com 1. Então eu mesma faço essas variações de acordo com o que eu vou utilizar. Então é importante que você pense como você vai, né? Para quem que é a peça, como você vai utilizar, onde a pessoa vai utilizar no dia a dia. Ah, não, Carol, eu quero fazer uma maletinha para o aniversário da minha filha e vou dar para as crianças. Então você não vai fazer com 1 centímetro aqui de borda. Por quê? Porque para a criança vai ficar batendo, a criança vai estragar rápido e não vai utilizar. Ah, mas é só uma lembrança. Tá, mas é uma lembrança para a criança ficar ou é uma lembrança para a criança jogar fora? Ai, gente, tá calor aqui, eu tô até tirando o tênis já. Já arranquei. É uma criança, é uma peça para criança guardar ou uma peça para criança jogar fora? Para ela utilizar por um tempo, né? Então aí você faça com meio centímetro, entendeu? Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. A construção da peça de cartonagem não é só você sentar, encapar e entregar de qualquer jeito. É um processo. Esse processo é que te traz o de pensar, o de entender. É esse processo que vai te trazer o relaxamento, é esse processo que vai aumentar a sua criatividade, é esse processo que vai aumentar a sua concentração. Você pensar, você trabalhar, entender como funciona. Esse é bem importante também. Aí tem outro. Essa aqui também é uma caixa livre, com a diferença que ela tem a aba do... Não, essa não é não. Essa é a aba. Desculpa, esqueci. Tá distraído aqui. Olha só. Aí depois a gente tem a caixa estilo tampa de sapato. O que é uma caixa tampa de sapato? É quando eu tenho a base e a tampa vai em cima da base. Ela encaixa dentro assim, ó. Entendeu? Então, essa aqui, ó. Essa aqui é uma caixa... O que eu derrubei? Não sei. Acho que eu derrubei um preguinho que ela tem em cima. Essa aqui é uma caixa estilo tampa de sapato. Tipo, alguma coisa aqui, que aí quem estiver comigo no YouTube vai conseguir enxergar. Essa é uma caixa tampa de sapato. Porque, ó, a tampa entra na base todinha, tá vendo? Ela entra na base. E ela não interfere na altura da peça. Tá vendo? Então, ela não interfere na altura da peça. Ela encaixa inteira e a altura que eu deixei a peça é a altura que ela vai ser. Certo? Aí, a gente tem uma que é muito semelhante, que é a caixa com encaixe, que tem um modelo que vocês confundem demais. Então, por exemplo, ó, olha essa aqui. Essa aqui é uma maleta com a tampa tipo caixa de sapato. Olha vocês ali, ó. Deixa eu mostrar vocês como vocês ficam, ó. Cadê? Aí, ó. Tá vendo? Fica o celular e o telefone, tá vendo? Isso é vocês pra mim. Você é assim pra mim. Olha só. A tampa entra dentro da base, ó. Ela entra. E não interfere na altura. Essa aqui já é uma caixa com modelo encaixe. Por quê? Porque a tampa, ó, ela não entra na base. E olha a altura da minha... Quando eu abro, olha a altura da minha caixa. E depois, quando ela tá fechada, a altura total. Então, a tampa complementa a altura. Vocês entenderam a diferença? Ela complementa a altura da peça.
Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 centímetros e aqui eu tenho 4 centímetros, aí eu faço 9 centímetros com a junção das duas. Entendeu? E principalmente que a lateral aqui, ó, tá reta, tá vendo? Porque uma faz parte da outra. A tampa ajuda na altura da peça. Aqui não, ó. Ela não tá retinha, ó. Tem o degrauzinho porque a tampa tá encaixando. Tá vendo? Tá entrando dentro da tampa. Então, essa aqui é o modelo sapato e essa aqui é o modelo encaixe. Tá bom? Então, se você olha, às vezes você olha as maletinhas, você acha que são iguais, mas não são. Os processos construtivos são totalmente diferentes. Faz diferença, Carol? Faz, porque quando ela é feita assim, como caixa de sapato, eu tenho uma bolacha, essa parte aqui reta, que faz o desenho da peça, chamada de bolacha. Eu tenho uma bolacha da tampa e uma bolacha do fundo. E eu tenho uma lateral da tampa e uma lateral da base. Certo? A lateral que faz a volta toda, uma só. Nessa aqui, não. Nessa aqui eu tenho 2 bolachas de tampa, 2 bolachas de base, 3 laterais da base e 2 laterais da tampa. Então, ela é mais resistente. Ela é mais forte. Ela aguenta mais peso. Entendeu? Então, o processo construtivo dessa aqui é mais longo e também ela é mais resistente. Tá bom? E aí, depois, o próximo modelo que a gente tem é a caixa com aba. Aqui. O outro processo construtivo que eu tenho é esse, ó. Tá vendo que eu tenho várias abas? 1, 2, 3, 4, 5. Várias abas. Ela pode ser assim, fechando na parte central. Ela pode ser fechando na parte lateral. Ela pode ser... Deixa eu ver. Não tenho aqui. Espera aí que eu vou pegar minha caixinha de biju ali e eu mostro pra vocês. Aqui em casa está todo mundo dormindo, maior silêncio. Essa aqui, ó, tá vendo? Então, essa fecha em cima, né? E essa aqui foi feita para fechar aqui na frente. Aí, quando você abre, ó, ela tem uma gaveta, né? E aqui tem a caixa e uma bandeja. Tá? Então, essa aqui também é o modelo aba, que ela fecha tudo juntinho assim. E a gente tem a forração, que é assim, ó. O organizador, por exemplo, é estilo forração. É um outro processo construtivo. Como assim forração, Carol? Esse aqui, a peça, quando ele é forração, a peça tem que estar toda pronta. E eu vou forrar. Tem gente que chama de forração francesa, tem gente que chama de forração inglesa, mas eu chamo só de forração. Por quê? Porque, não sei por que vocês botaram o nome de forração francesa, talvez porque a cartonagem vem da França, né? Ela é mais forte na França, então vocês alguém tenha colocado o nome de forração francesa. Aí, para diferenciar, alguém colocou o nome de forração inglesa, entendeu? Mas, na verdade, é só um processo de forração. Aquelas caixas que ficam ali em cima, que eu já mostrei para vocês na live, acho que de segunda ou de terça, a live sobre papelão de mercado, né, se servia na cartonagem, ela é um processo construtivo a partir de forração. Então, existem várias formas de você forrar uma mesma peça e
você sabendo todas as formas de forrar, você escolhe aquela que você prefere dentro da peça que você vai fazer. Por quê? É legal que você conheça mais de um modelo de forrar. Carol, mas não tem um só? Não, não tem um único jeito de forrar. Você consegue forrar uma mesma peça de várias formas diferentes. Essa aqui do organizador, por exemplo, é um modelo que eu faço, que aqui assim fica um viés de acabamento, mas o fundo tá todo colado. Tem uma outra que eu faço que o fundo é móvel. O tecido do fundo ele fica solto. Tem outras que faz umas preguinhas aqui, né? Que essas pregas, quando você vai fazer cortina, na decoração, você vai fazer cortina, tem a prega inglesa e tem a prega francesa. Então, você também consegue fazer esses dois modelos de prega e ela fica toda pregueadinha aqui, assim, parece um fofinho, sabe? Fica bem bonito também. Então, tem vários jeitos de você montar uma mesma peça de cartonagem. De você forrar. Ai, vou espirrar. Não, não vou mais. Nossa, gente, meu nariz hoje tá pedindo arrego. Então, quando você vai fazer forração, a peça tá sempre prontinha. E aí você vai forrar ela com tecido e colocar serragens. Entendeu? Então, esse é um outro processo construtivo dentro da cartonagem também. Por quê? Porque a maioria das peças de cartonagem, você faz o quê? Você pega o papelão, você encava o papelão primeiro e depois você começa a construção. Não é assim? A gente geralmente faz assim as peças de cartonagem. Quando é forração, não. A peça está sempre pronta, aí você vai forrar ela e finalizar a peça. Então, basicamente, esses são os 5 modelos de tipos de projeto que você tem na cartonagem. A caixa livro, a caixa de encaixe, a caixa de sapato, a forração e a aba. Aí, você tendo esses processos construtivos... uma outra coisa que eu esqueci de te contar. Na aba aqui, ó, geralmente é sempre só meio centímetro que a gente usa, porque ela fica uma bordinha bem fininha. Tá vendo? Dá pra vocês verem, ó. Fica uma borda bem fininha. Então, geralmente, é só meio centímetro. Você não faz com essa volta aqui bem largona, porque fica feio, o acabamento não fica legal, entendeu? Então, são pequenos detalhes, pequenas regrinhas que vão facilitar na hora que você vai construir alguma peça. Então, por exemplo, quando eu quis fazer um lixo para carro, que quase ninguém conhece esse projeto, mas eu fiz faz muitos anos, ó, o lixinho para carro, né? Basicamente, não tinha como eu fazer ele como forração, não tinha como eu fazer ele como aba, e não tinha, porque senão ele ia fechar, né? Aí não dava, porque a aba sempre fecha, ela se encontra, né? As caixas no estilo aba, elas sempre se encontram de volta. Não dava para fazer caixa de sapato, não dava para fazer encaixe. Então, basicamente, ela é uma caixa livre, se você for ver. O projeto, ó, é uma caixa livre, tá vendo? Que aí eu coloquei um fole aqui na lateral, igual ao projeto do porta-óculos. Entendeu? E a única diferença é que eu fiz esse buracão aqui, que é para poder encaixar no câmbio, né, ó. E depois fiz essa firulinha aqui do bolso, que é para você poder encaixar o seu celular. Porque às vezes a gente deixa o celular no console, ou deixa o celular preso, e às vezes o celular tá carregando, então você pode encaixar ele aqui, ó, e fica o fiozinho carregando e não te atrapalha. Entendeu? Então, é uma caixa livre. Mas quando eu fui construir, eu pensei em todas as possibilidades, em como eu ia fazer cada um deles.
E também fiz com a aba retinha aqui, da mesma medida. Por quê? Porque se eu fizesse ele mais largo, num uso constante no carro, ia amassando essa lateralzinha. Então, tinha que ficar retinho. Entendeu? Então, você entendendo como são os processos construtivos na cartonagem, é muito legal para você criar peças novas, né? Para você fazer peças diferentes. E, principalmente, para você começar a entender como funciona cada projeto, como cada professor faz. Porque eu sei que vocês não olham apenas de um professor, olha, claro, obviamente que vocês pesquisam de mais de um. E tem mesmo que pesquisar, tem mesmo que olhar, tem mesmo que observar todos os processos para vocês entenderem melhor como funciona a cartonagem. Entendeu? Então, por isso que é muito importante que você sempre esteja vendo mais de um professor, você esteja vendo, observando os processos construtivos. Então, começa a observar as peças que você olha de cartonagem com outros olhos. Começa a observar elas como um processo construtivo, né? Como ela foi feita. Olha que interessante, essa aqui a pessoa fez uma caixa para ir para tal coisa, entendeu? E olha que legal o tecido que ela usou, olha que interessante, né? Então, é muito legal que você observe isso. Vai fazer muito bem para o seu arquivo mental, né? Seu cérebro vai estar vendo várias imagens diferentes, ele guarda ali bem bonitinho, e aí depois você acha que não, mas você vai usar esse arquivozinho mental que você guardou na sua cabeça. Tá bom? Então, esses são os principais processos construtivos dentro da cartonagem. Os outros são mais variações, né? Por exemplo, um organizador de escritório que você pega vários copinhos assim e coloca um do lado do outro. É uma caixa de sapato sem tampa, né? O jeito de montar é uma caixa de sapato sem tampa. Aí tá só os copinhos, as caixinhas ali uma do lado da outra, né? A caixinha explosão, essa de costura que você abre e ela... Ai, peraí, que um enroscou no outro aqui. O alfinete enroscou no... Essa aqui, tá vendo? A caixinha de costura. Ela é uma caixa tampa de sapato, porque ó, a tampa entra na base. Só que ela, na hora de montar a base, você montou ela para ficar aberta. É só isso, não tem diferença nenhuma. Entendeu? Então, todos os processos construtivos são mais ou menos esses 5, e a partir desses 5 é que a gente vai fazendo várias variações e vai criando. É muito legal que você vai mudar o seu jeito de olhar a cartonagem. E aí você vai começar a observar as diferenças que existem e as possibilidades. Entendeu? Bom dia, Tupi, que está aqui comigo também. Bom dia, Silene, tudo bem? Meninas, já acabamos. Ah, olha que rapidinho. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Muito obrigada por ter ficado. Mimos da Zeca, Solange, Desejo pela Arte, a Bia. Não, é Baiadnes, né? Muito obrigado, Adnes, Ana Claudinha, Sandra. Muito obrigado, Vanessinha linda, Tupi, Sirlene. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Meninas, eu vou editar a live e daqui a pouco eu coloco ela no ar para quem não assistiu, para quem chegou um pouquinho mais tarde. Mas esse vídeo vai ser visto depois, né, por outras pessoas. Então, se você é a sua primeira vez aqui, você vai estar assistindo faz um tempo já, não está no ao vivo, aproveita, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com uma amiga que você saiba que vai gostar desse conteúdo. Entra lá no canal do Telegram que eu coloco todo o conteúdo que eu faço eu vou colocando numa sequência, para ele ficar como se fosse uma enciclopédia de cartonagem.
fica muito fácil a sua busca, né? Você consegue, tem uma lupinha, você coloca ali a palavra-chave, você procura com facilidade aquilo que você precisa. É muito mais fácil do que você buscar, por exemplo, dentro do Instagram, você vai ficar lá olhando o feed, né? Ou dentro do YouTube que você pergunta alguma coisa e às vezes ele te responde outra. Lá não, ele vai te responder o que tem dentro do conteúdo que eu coloquei. Então fica ali tipo uma enciclopédia, bem na sequência certinha, muito fácil para você consultar sempre que você precisar. É muito engraçado que essa semana uma Amora falou assim, eu precisava de um conteúdo, e eu falei assim, eu acho que a Carol vai ter. E eu procurei, não tive dificuldade de achar. Aí eu lembrei que você sempre fala, ela, né, falando, eu lembrei que você sempre fala que no canal que no Telegram a gente consegue, é a nossa enciclopédia de cartonagem. E aí ela colocou a busca por uma palavra e ela conseguiu achar que eu, se eu não me engano, era um corte redondo que ela precisava fazer, eu não lembro exatamente. Aí ela rapidamente buscou, o Telegram já mostrou para ela qual era o vídeo, ela clicou, aí ela na hora já é direcionada para o YouTube, mas a busca foi rápida, sabe? Então, ele é muito mais fácil, ele funciona mesmo como a nossa enciclopédia de cartonagem. No Instagram e no YouTube tem sempre as lives, mas no Instagram, nos stories, tem o dia a dia, tem os bastidores do estúdio que você também pode ver, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, os links estão todos na descrição do vídeo. Imenso beijo, meninas. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. E agora... Oi, Eriquinha. Boa noite, Érica, Vanessa. E as minhas aluninhas do curso de maletas. Eu vejo que a Vanessinha é uma. Eu vejo vocês daqui a pouco, às 9 horas. Já está separadinha aqui, preparadinha a aula de hoje. Imenso beijo, meninas. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Tchau, até amanhã. Amanhã tem aula normal. 7 horas. Tchau.